Alô, alô, salve, salve, queridos amigos da TV 247, da TV Sonic, da TVT, de todas as emissoras, da rede progressista de TV, RPTV, a rede progressista de TV. Bom dia. 9 de agosto de 2016, 9 horas da manhã. Bem-vindos ao primeiro programa de hoje da TV Sonic. Está quente em São Paulo. Hoje é mais um dia de inverno quente. Aqui em São Paulo no inverno é assim, um dia frio, outro dia quente. Olá, Sandra Altava, bom dia. Maria de Fátima Guedes, bom dia. Salomão Cavalcante fazendo baião de 2, muito bem. Bom almoço daqui a pouco com o baião de 2. Eu vou tomar o meu café da manhã assim que chegar algum garçom para me atender. Marli Fontenelle, bom dia. Tiago Aguiar, bom dia. Os jornais já estão aqui. E estou esperando chegar todo mundo. Vamos chegando, porque eu nunca aviso a hora que o programa vai começar. Valéria Torres, vamos às notícias. Vamos lá. A Argentina declara moratória e quer renegociar dívidas. Você veja o que está acontecendo, né? Bolsonaro, Ô Luiz Bergosa, tudo bem? Lavar roupa e torrar roupa no varal de tão quente no Rio Grande do Sul, muito bem. O Bolsonaro queria criar moeda única com a Argentina, lembra? Amigo dele, Macri e tal. Ele foi fazer campanha pro Macri. Como é que é? Silvio Santos está na podridão, o que quer dizer isso? O Bolsonaro foi apoiar o Macri. Bom, vocês estão vendo, moratória. Argentina, ó. Claro que não é uma notícia alegre para nós, porque a Argentina é nosso terceiro parceiro comercial e se a Argentina declara moratória, isso pode afetar as exportações brasileiras. Então não estou dizendo que eu estou alegre, não estou comemorando a moratória, claro. Não comemoro a desgraça dos outros, nem que sejam meus inimigos. Desgraça não é para ser comemorada, de ninguém. Anderson Almeida, tudo bem? Doleiro disse que lavou dinheiro para eles. Para quem? Se o Santos era podridão, para eles quem? O que tem da Vaza Jato aqui na Folha é uma entrevista do Walter Delgatti Júnior. Anderson Almeida, sim, você falou que está na podridão. Qual foi a notícia, Anderson Almeida? Qual foi a notícia? Walter Delgatti Neto, preso pela Polícia Federal por ter vazado mensagens ligadas à Operação Lava Jato, afirmou à Folha por escrito que as repassou ao site The Intercept Brasil. Olá, Sérgio Neres. Por considerá-las de interesse público, ele negou ter dito que planejava vender o material ao PT. Eu li a entrevista, me pareceu que não foi ele que respondeu as perguntas, é uma linguagem de advogado, embora ele tenha estudado, ou seja, estudante de direito, a linguagem da entrevista me pareceu muito erudita. Linguagem de advogado. Bem, uma entrevista por escrito, né? Então, mas ele disse que não tem nada a ver com o PT, não tem nenhuma ligação com o PT, que não é vender para o PT, e etc, etc. Aqui a coluna do Contar do Caligares, estamos sendo governados pelos últimos da classe. Concordo em gênero, número e grau com o Caligares. Olá, Bia Braga. Eu já disse várias vezes que o Bolsonaro é o último aluno da classe. É o último aluno da classe. Estamos sendo governados pelo último aluno da classe. Mas como eu ia dizendo,
Bolsonaro apoiou o Macri. O Macri dançou. Moratória, vai perder a eleição em outubro. É o primeiro cara que queria ser grande amigo do Macri, queria fazer a moeda. Imagina, o Bolsonaro lançou a ideia de fazer uma moeda, um euro aqui na América do Sul, comandado pelo Brasil e pela Argentina. Veja a situação da Argentina, né? Bem, o outro que ele apoiou, Salvini na Itália, caiu também. Salvini também já caiu. Netanyahu está mal das pernas lá em Israel, capaz de não se reeleger também. E só resta o Trump agora, que tudo indica que nos Estados Unidos o candidato dos democratas será o Joe Biden. Joe Biden, que foi vice de Obama. Ele é o que está na frente das pesquisas. Luiz Bergosa, hoje tem novas revelações da Vaza Jato a respeito de vazamento de informações para a imprensa, mas nada relativo ao Lula. Eu acho que o quente desses vazamentos é quando tem a ver com o Lula, que é o caso mais momentoso. Mas aí, esse negócio é claro que mostra como eles são mentirosos, né? O Deltan Dallagnol diz que não vazavam informações para a imprensa. Aqui está na cara, vazamento de informações para o Estadão. Mas eu acho que as bombas mesmo da Intercept já passaram, me parece, né? Me parece que já passaram. E as bombas são relativas ao caso Lula, esse que é o caso internacional. Vaza Jato pega Silvio Santos em lavagem de dinheiro, Salomão Cavalcante. Silvio Santos em lavagem de dinheiro. Esse homem tem muito dinheiro, né? Bilhões. Vocês lembram do caso do Banco Pan-Americano, em que o banco perdeu 4 bilhões, e aí o Silvio Santos ajeitou a situação, ninguém sabe como. Por favor, tá difícil hoje o atendimento aqui na Padaria Real. Logo hoje que eu vim com fome. Alex, estou querendo saber qual repórter tinha conexão direta com a Lava Jato. Bom, por exemplo, essa história de hoje, de que ele passou matéria, passou informação para o Estadão, mas o Glenn disse que agora é que saiu 2%. Bom, bem, o Glenn sabe o material que ele tem. O que eu acho é que o que interessa mesmo é quando diz respeito ao Lula, né? Que já foi divulgado. Mas não sei o que vai ter mais. Só ele que sabe, né? Ele é que tem esse material. Alô, alô! Por favor, a média clara, pão com manteiga frio. Obrigado, hein? Então, ó, Macri já dançou. Bolsonaro é o maior pé frio da história do Brasil. Da história recente. Apoiou Macri. Macri está caindo. Isso é preciso saber, percebendo que... Então, eu estava respondendo a você sobre o Estadão. Quem escreve no Estadão sobre o Intercept é o Fausto Macedo. Todas as matérias são assinadas pelo Fausto Macedo. Então, esse diálogo aí, no qual o Dallagnol está passando a informação para o Estadão, embora a Vaza Jato não revele o nome do repórter, basta ver no jornal quem assina a matéria. Não sei se é o Fausto Macedo. O que eu estou dizendo é que a maioria das matérias sobre Lava Jato no Estadão é o Fausto Macedo. O que não é nenhum crime, não há nenhum crime nisso, né? O Dallagnol escreve para o repórter: olha, tem uma informação quente aqui, só que você não pode dizer meu nome. Qualquer repórter vai dizer, claro que vai publicar, porque vai dar prestígio para o repórter, vai dar manchete. Não vejo nenhum crime do repórter. Aí, outra,
Bolsonaro vestiu a camisa do Palmeiras, o Palmeiras só afunda. Eu estou falando isso por causa de uma matéria hoje do Guga Chakra. Caterine Castro, Santa Catarina, a terra do Beto Carreiro. O Guga Chakra é que escreveu essa coluna hoje, dizendo que todo mundo que o Bolsonaro apoia só dança. Então, Macri já passou, Salvini caiu na Itália, só falta cair o Orbán agora. O Netanyahu está mal das pernas em Israel, e o Trump, sabe-se lá o que vai acontecer no ano que vem, né? Zizi Dunder, pela primeira vez que eu vejo seu nome, bem-vinda aqui, Zizi Dunder. E o Palmeiras. O Bolsonaro vestiu a coisa do Palmeiras, o Palmeiras nunca mais jogou bem. Nunca mais ganhou nada. Açúcar, mascavo, tem? Mascavo? Ah, tudo bem. Obrigado. Então é o seguinte, a recomendação, afastem-se do Bolsonaro enquanto é tempo, né? Gustavo Bebiano se aproximou, dançou. Alexandre Frota, todo mundo que se aproxima dele dança. Dança, expulso, é demitido. O próximo vai ser esse Abraão Weintraub. Que cara mais... mais o quê? Eu não vou nem falar nada. Abraão Weintraub, ministro da Educação, só que ele virou cão de guarda do Bolsonaro para qualquer assunto. Ataca a Globo, ataca a Folha, ataca o Macron. Ô Zizi Dunder, você tem açúcar mascavo, manda pra mim então. Manda pra mim então açúcar mascavo. A Amazônia pegar fogo. Eu não me lembro de a Amazônia ter pegado fogo no ano passado. Pegou fogo no ano passado, a Amazônia? Não. Esse ano pegar fogo. E esse homem é o pé frio. Luiz Bergosa, você tem razão, o negócio do Grêmio. O negócio de perder para o Grêmio é tradição no Palmeiras. O Palmeiras tem problema com alguns times. Como é que 44% ainda apoia Bolsonaro? Por causa das redes sociais. Você viu quantos telefones celulares tem no Brasil? 100 milhões, sei lá. E quem tomou conta das redes sociais foi a direita. Por isso que a direita tem muito mais audiência nas redes sociais. Nas redes sociais falam muito com a juventude. E eu acho que o que está segurando o Bolsonaro são as redes sociais, essa comunicação instantânea que ele tem. Ele não. É um grupo muito grande, muito bem organizado e muito caro que sustenta essa ideologia. Foi aí que a esquerda perdeu. A esquerda não... Primeiro que a direita tem mais grana, por isso que tomou conta da internet. E essa comunicação na internet
É que explica, eu acho. Ainda manter esse apoio, que eu acho também um despropósito. E agora ele mandou parar as queimadas por decreto. Agora que já está tudo ardendo, tem mais de 1.000 focos de incêndio. Agora não pode mais queimar nada, hein? Agora que já está queimando. Outra coisa que está acontecendo no Brasil, que demonstra como ele é pé frio, é que o governo está sem dinheiro, né? Nunca vi uma situação dessa. Agora, ô Marco Schneider, Paraty, salve, salve, Carlos Murac, Valéria Torres, Vinempmen, para o Marco Schneider, Vinempmen, Nabessel, Lemazel, Vinempmen, Nabessel, Glick, Disreidel, Lisols of Schöndrein, Inbringen mein Masel Zurich, Die ist Barschaffen geworden, für alle Menschen gleich. Wie nennt man a bissele, nós schon a bissele, wie nennt man a bissele. Estão perguntando aí do Aécio. O Aécio virou um nada, né? Tradução, Carlos Murac, assim. Aonde aonde conseguimos um pouco de sorte. Onde conseguimos um pouco de felicidade. Deixe o mundo girar como um peão e trazer a minha sorte de volta. Chegamos aos 6.900. Parabéns. Estava vendo ontem um documentário das duas revoluções russas, né? 1917, mas com imagens da época, inclusive em cores, que coisa linda. Lenin, Trotsky, imagens maravilhosas. Está lá no YouTube. Muito bom ver esses documentários, porque muita gente acha que foi o Lenin que derrubou o Tsar, mas não foi, né? Os bolcheviques vieram depois, né? Os bolcheviques derrubaram Kerensky, que foi aquele governo burguês formado depois da queda do Tsar. E quem derrubou o Tsar foram os soldados, né? Foram os camponeses, isso foi uma revolta popular mesmo. Você só faz a revolta quando tem armas do seu lado, que foi o que aconteceu. Depois que o Tsar caiu, é que Lenin voltou para a Rússia, né? E comandou a segunda revolução, a Revolução Comunista.
Esse foi um grande revolucionário, hein? Não tem mais ninguém como ele. Valéria Torres, Rio de Janeiro. E olha, estou com saudade do Rio. Eu ia muito ao Rio de Janeiro nos anos 70. Que cidade linda, que cidade radiante, uma cidade radiante. Uma cidade que canta, dança. As cores do Rio são diferentes de qualquer outro lugar. Diferente. É outro vermelho, é outro azul, é outro verde. Adoro o Rio, adoro. Vinepnen, Abyssal Mazel, Vinepnen, Abyssal Glit, Disreida Lisosa Schoendrein, Bring my Mazel Zurich, estava traduzindo. Onde conseguimos um pouco de sorte, onde conseguir um pouco de felicidade. Deixa o mundo girar e trazer minha sorte de volta. O mundo foi feito para todos igualmente. E aí de novo, onde conseguir um pouco de sorte, onde conseguir um pouco de felicidade. Qual é o nome dessa canção? Não sei, não sei. Não sei o nome. É a única canção índice que eu conheço, que eu sei cantar. Provavelmente ela se chama Vinepnen Abesselemazen. Não é linda essa letra? Vinepnen Abesselemazen, Vinepnen Abesseleglik, Disreida Lisosa Schoendrein, Inbringen mein Mazel Zurich, Die Welt ist Barschaffen geworden, für alle Menschen gleich. Wie nennt man ein bisschen, noch schon ein bisschen, wie nennt man ein bisschen Glück? É que nós todos queremos, né? Felicidade, não é? Sorte, felicidade, abissale, só um pouquinho, só um pouquinho. Bom, vamos ao trabalho. Vamos ao trabalho, porque eu estou aqui trabalhando, não parece. Nem eu às vezes me dou conta que é trabalho, mas eu estou trabalhando. Vamos ao Globo, tirar o cachecol, que hoje não é dia de cachecol. Vamos ver aqui. Argentina, bom, maratona da Argentina e tal. Eu não sou da economia. Eu não sou da economia, né? Fanfarrão. Então, hoje vocês vão ouvir muita gente dizer que a Argentina está com esse problema por causa da política econômica neoliberal, né? Mas eu não vou entrar nesses aspectos, porque eu não entendo nada de economia. Eu fiz 6 meses de faculdade de economia na USP e desisti. Então não vou me meter aqui a comentar situação econômica. O que me preocupa é como e se isso vai afetar a nós brasileiros, porque a Argentina é o nosso terceiro parceiro comercial, né? É o nosso maior comprador de veículos, por exemplo. E se a Argentina está quebrada, né? Isso aí pode prejudicar as exportações brasileiras. Então é com isso que eu me preocupo, não com o modelo lá está errado. Porque no Chile, por exemplo, é o mesmo modelo neoliberal e lá está dando certo. Quer dizer, lá não está em moratória. Então eu prefiro deixar esses comentários para os economistas, não é?
A luz está estourando na tela. Agora não, né? Agora está melhor, né? A economia, claro que não é uma ciência. Na economia você aplica o modelo e vê como é que funciona e vai adaptando. Mas eu não vou entrar nesse aspecto, não vou ficar aqui maldizendo a economia de mercado ou a economia neoliberal e qual é melhor. Eu não sei, eu estou falando a verdade, porque eu sou da editoria de política, né? Antigamente, a empresa, você trabalhava no jornal, chegava no jornal, daí tinha editoria de economia, editoria de política, editoria de esportes, editoria de cultura. Então, cada grupo de jornalistas cuidava de assunto. Quem é de política não se mete em economia, quem é de economia não se mete em cultura e vice-versa. Agora, nesse caos, nesse pós-modernismo, sei lá como é que se chama essa época, todo mundo palpita sobre tudo. Você vai no YouTube, aí qualquer cara, né, se arvora em jornalista e fala de tudo, fala de política, de economia, artes, espetáculos. Não, é sempre política e economia. Não, porque o modelo neoliberal da Argentina, tá vendo? Porque o nosso não é assim, porque o Lula... Agora, eu realmente, na idade que eu tô agora, né? Tô com 70 anos, né? Fiz 70 anos. Então eu não vou enganar vocês dizendo que eu tenho conhecimentos econômicos e que a Argentina realmente, esse modelo naufragou por causa disso ou daquilo. E isso aí vocês podem ver em outros canais, com outros comentaristas. Eu sou apenas um repórter. Repórter e às vezes faço umas paródias. Um banquinho e um trilhão. Tá atrapalhando ainda o sol? Um banquinho e um trilhão, muita privatização pra juntar aquela dinheirama. Muita grana vai entrar, a reforma vai passar, da janela vejo o povão chorando e grunhindo. Quero a vida sempre assim, 1 trilhão perto de mim até a gente afundar na lama. E eu que era um traste sem um lugar no mundo, ao encontrar Bolsonaro descobri como enganar muitos trouxas, meu amor. Bom, vamos ao Globo, vai. Merval Pereira, segunda turma foi criativa ao beneficiar Bendini. Então Merval não concorda com a decisão do STF a respeito do Bendini. Ascânio Seleme, Bolsonaro trabalha sem querer pelo parlamentarismo. Aqui a charge do Chico, o Macron oferecendo a grana e o Bolsonaro mais confuso que o Jânio Quadros. A gente achava que o Jânio Quadros foi o presidente mais maluco, mais confuso, mas não é. Direita isolada, acordo evita nova eleição na Itália, página 22. E a Inglaterra, vocês viram, né? O cara fechou o parlamento, esse Boris Johnson, que é outro malucão. Fechou o parlamento para diminuir o tempo de discussão do Brexit, porque ele é a favor do Brexit, o parlamento está na dúvida, é mais contra do que a favor, então ele fechou o parlamento. E lá na Inglaterra é mais fácil fechar o parlamento, é só convencer a rainha. Então, se a rainha concorda, como concordou, vai lá, tranca, fecha a porta e tchau. Vai ficar fechado por 1 mês.
A rainha. E, o grande mistério dessa rainha é que ela está sempre com a bolsa no braço esquerdo, né? Por que será que ela está sempre com aquela bolsa, né? E por que será que ela se veste toda inteirinha de uma cor só? Ou é verde-limão, do chapéu até o sapato, ou então é toda amarela. Nós vamos ver aqui o Globo. Crise hermana. A Argentina pede revisão dos prazos com o FMI e quer renegociar títulos. Olha o ministro da Economia da Argentina, olha a cara dele ao anunciar a moratória. Cerca de um ano depois de fechar com o FMI um acordo de 56 bilhões de dólares. O negócio aqui tá. Isso para economizar com pampa. Então, um ano depois de fechar aquele empréstimo de 56 bilhões de dólares, deixa eu ver como é que melhora a luz aqui, assim, será? Um banquinho e um trilhão. A Argentina pediu a revisão dos prazos de vencimento previstos para começar em 2021. O ministro da Fazenda argentino, Hernán Lacunza, afirmou que o objetivo é aliviar a turbulência atual no mercado de câmbio. Segundo especialistas, a revisão pedida ao FMI não pode ser considerada uma moratória, ou seja, não é um calote, mas o reescalonamento é empurrar a barriga, né? É esticar o prazo de pagamento, não está se recusando a pagar, mas o reescalonamento dos vencimentos de títulos internos detidos por investidores locais. O que disse o ministro? A Argentina propôs ao FMI iniciar o diálogo para renegociar vencimentos da dívida. Isso foi feito devido ao estresse de liquidez de curto prazo, não devido a problemas reais de solvência da dívida argentina. O ministro e o presidente do Banco Central argentino se reuniram ontem com a missão do FMI que está no país. Segundo Lacunza, a ordem do presidente Maurício Macri foi clara: não subam mais nem o dólar nem a inflação, que já estão altos demais em relação ao salário dos argentinos. Entre as medidas anunciadas está a extensão dos prazos da dívida de curto prazo nas mãos de investidores institucionais, mas sem reduzir o principal nem os juros. O FMI afirmou que permanecerá ao lado da Argentina nesses momentos desafiadores. O fundo está analisando e avaliando o impacto do anúncio do governo argentino. Martín Tetaz, da Universidade Nacional de La Plata, diz que o que foi anunciado não significa nenhuma moratória, mas uma proposta de reperfilamento voluntário da dívida. Logo, não há nem calote, nem moratória. Agora, no caso das dívidas de curtíssimo prazo detidas pelos bancos, aí sim, podemos falar que existe uma pequena moratória. Dívidas dos bancos. Carolina Ghialdi, estrategista do BTG Pactual em Buenos Aires, também ressalta que não há calote em títulos internacionais ou mesmo títulos locais. Para os investidores institucionais que detêm esses papéis, pode ser considerado uma moratória, porque representa uma mudança compulsória dos termos de contrato. Mas eles não são gatilho. Bom, isso é uma linguagem de economista. Vamos ver o que diz Carlos Langoni, diretor do Centro de Economia Mundial da Fundação Getúlio Vargas.
Ele disse que as medidas mostram a gravidade econômica da Argentina. A liderança do candidato de oposição, Alberto Fernandes, nas primárias provocou queda do peso e levou o risco país a 2000. Vai ficar difícil continuar aqui. Acho que eu vou ter que mudar de mesa. Diz aqui o Carlos Langoni que a Argentina... não vai dar para continuar aqui. Vocês vão me dar uma licença, eu vou mudar. Bom, vamos ver. Vamos ver o que diz a Mônica De Bolle, a economista Mônica De Bolle, pesquisadora sênior do Instituto Peterson de Economia. A extensão de prazo não é necessariamente uma moratória, mas algumas medidas podem indicar parada de pagamentos. Se houver apenas pagamento parcial dos títulos locais, é moratória. Então, os economistas discutem se é moratória, se não é moratória, mas é claro que é uma situação grave, gravíssima, né? Uma situação gravíssima que coloca em xeque a economia argentina. Nós vamos ver o que dizem aqui os colunistas do Globo. A política do confronto não pode continuar, diz o editorial do... Não vou. Vocês me desculpem, eu vou mudar de mesa, porque chegou aqui uma mesa de 4 pessoas falando alto. Eu não vou conseguir me concentrar. Eu vou mudar de mesa, vou para uma mesa, para um local mais silencioso. Senão eu não consigo falar e vocês não conseguem ouvir. Só um instante, tá? Eu vou levar minha câmera junto. Vamos ver, encontrar um lugar mais calmo, mais silencioso. Eu volto para pagar, vou ficar lá fora por causa do silêncio, tá? Eu pago depois. Eu vou sair aqui para fora, porque lá tudo bem aí? Lá dentro não está dando. Vamos ver se aqui é melhor, né? Tchan, 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 tchararararara. Vamos ver aqui. Ai, que bom esse silêncio, né? Agora sim, agora eu vou conseguir ler o jornal bonitinho. Eu estava aqui lendo o Globo, editorial Globo. O sinal da internet ficou ruim agora? Certeza? Que aqui eu tô vendo tudo bonitinho. Quando tem algum problema, a TV trava. Aqui não travou nada. Tá ótimo, né, César? Obrigado. Vamos ver aqui o editorial do Globo.
A política do confronto não pode continuar. Crise expõe à retaliação o agronegócio, que responde por 26% do produto interno bruto. Estou fora de foco? E assim, é que essa luz aqui não é muito favorável. Como é que está agora? Bem, melhorou? Há nuvens no horizonte, diz o Globo. É preocupante, por exemplo, o anúncio do ministro das Finanças da Suécia, Per Bolund, de que o avanço do desmatamento na Amazônia impõe imediata revisão de todos os investimentos feitos no Brasil por seus fundos de pensão públicos. Eles administram 650 bilhões de reais em ativos e financiam a aposentadoria de 10 milhões de pessoas, isto é, toda a população sueca. Já a primeira-ministra da Noruega, Erna Solberg, lamentou o péssimo momento do acordo de livre comércio com o Mercosul. Os noruegueses fazem parte de uma associação de países fora da União Europeia. Os problemas com os europeus se multiplicam desde a assinatura do acordo Mercosul-União Europeia. A incontinência verbal levou o presidente Jair Bolsonaro à ciclotimia. Da euforia inicial, passou rapidamente aos choques com Angela Merkel e desde a semana passada se mantém em conflito aberto com Macron. Não é demais lembrar que a Alemanha e a França são pilares da comunidade europeia. E os europeus são os principais investidores no Brasil e no Mercosul, além de maiores compradores dos produtos exportados pelo Brasil. A crise provocada pelo crescente desflorestamento da Amazônia entrou para listas de alerta operacional em instituições financeiras como JP Morgan. Avança com protestos e sinais de boicote ao Made in Brasil, disseminando segmentos agroindustriais como o de couros, cujo faturamento, 8 bilhões de reais ao ano, depende em 80% do mercado externo. O governo continua a lidar de forma errática com uma situação grave, emitindo sinais de ação da realidade com o uso de desinformação e até desconsideração à posição dos estados amazônicos, como se viu em reunião no Palácio do Planalto. Com histórico recente de alternância de comportamento governamental, seria recomendável cuidados redobrados para que a situação não se torne mais crítica nos próximos dias, quando Bolsonaro vai falar na Assembleia da ONU. Isso vai ser o dia da vergonha, né? Isso vai ser o dia da vergonha brasileira. Bolsonaro discursando na ONU, o último da classe, o presidente miliciano, o presidente pé frio, o presidente boquirroto, mal educado, vai falar na Assembleia, na abertura da Assembleia Geral da ONU. Vai ser o dia da vergonha. É evidente a escassez de competência, é evidente a escassez de competência na condução da diplomacia. Nas circunstâncias
Bolsonaro deveria se espelhar no exemplo do presidente argentino Maurício Macri, que conduziu com habilidade e total pragmatismo a assinatura do acordo com a União Europeia, encerrando um impasse político de 2 décadas. E também escutar o líder chileno, Sebastián Piñera, que tenta construir uma saída política. A política de confronto deixou exposto à retaliação o agronegócio, responsável por 26% do produto interno bruto, o PIB. O PIBinho vai, cai o emprego vai. É hora de empresas se mobilizarem para induzir o governo à mudança de curso. O país não pode se arriscar a enfrentar uma tempestade perfeita, em meio à conjuntura marcada pela reestruturação da dívida argentina e a guerra comercial entre Estados Unidos e China. Criatividade da segundona, escreve Merval Pereira. Ele não concordou com a decisão sobre Bendini. A segunda turma do STF exerceu o direito de errar por último, como Rui Barbosa definiu ser prerrogativa do STF. Mas o Supremo é composto por 11 ministros, 11 ilhas, na definição de Sepúlveda pertence. Os 11 retratados no livro dos jornalistas Felipe Recondo e Luiz Weber. Portanto, os 3 que inovaram a interpretação da lei para anular o primeiro julgamento da Lava Jato não representam a opinião do Pleno. E, em algum momento, o caso deverá ser enfrentado pelo conjunto do Supremo. Merval quer que o conjunto do Supremo. Merval quer ser mais juiz do que os juízes. Isso acontece. Ascânio Seleme, Bolsonaro, líder parlamentarista. Nunca um presidente da República trabalhou tanto pelo parlamentarismo quanto Jair Bolsonaro. Claro que de modo involuntário. Bolsonaro adora mandar. Por essa razão também, por gostar de mandar, mas por não saber exatamente como fazê-lo, é que cada vez mais o Congresso vai ganhando importância em detrimento do Palácio Planalto. Na primeira experiência de entendimento com o Congresso, na votação da reforma da Previdência, Bolsonaro já foi colocado de lado e a bola rolou sem sua interferência. Foi assim na Câmara e está sendo assim no Senado. O presidente faz tanta lambança ao lidar com o poder que a cada dia parece mais inadequado para liderar o país. Um líder não despreza a nação como faz Bolsonaro. Eleito, a primeira medida deveria ser a de atrair os que lhe fizeram oposição nas urnas. Bolsonaro não apenas se lixou para estes, como se afastou até mesmo daqueles que votaram nele apenas para evitar o outro. E assim segue, desfazendo a política. Há algumas semanas rodou na internet uma fake, dando conta de que o presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, elaboravam um golpe parlamentarista. Era bobagem, mas uma hora poderá deixar de ser. É parlamentarismo por falta de opção, porque é um presidente que fala grosso, mente, briga com todo mundo, mas não governa, não sabe governar. Claro, ele é o último da classe, ele é um inepto, é um incapaz, é um incompetente, demente.
Como diz o Minucarta, estamos vivendo sob um governo demente. Vejam o ministro da Educação, que se mete a falar do Globo e da Folha, que não é a função dele. Por exemplo, que se mete a falar de Macron, que não é a função dele, mas ele faz parte desse governo demente. Um governo que mente e é demente. Luiz Fernando Veríssimo, o criador do Analista de Bagé, aquele que curava as neuroses dando porrada no cliente. Vilões, escreve Luiz Fernando Veríssimo. Até onde minha memória alcança, e ela vai longe, se fala em queimadas no Brasil. A diferença entre as queimadas de hoje e as queimadas de antanho é que aquelas tinham autores conhecidos e universalmente execrados, proprietários rurais que recorriam a métodos primitivos e perigosos de limpar suas terras e prepará-las para a produção, e se danasse quem protestasse. O que mudou de antes para agora é que já não se sabe mais com tanta clareza quem são os vilões desse drama. Na minha remota adolescência, ninguém falava na questão ambiental, fora alguns idealistas esquisitos. Para todos os efeitos relevantes, o ambiente não existia. Hoje, vilão não é mais o proprietário rural, sem consciência do mal que suas queimadas fazem. Pode ser um investidor ausente, que só vê suas terras em chamas da janela de um avião. Contra os protestos de quem quer a Amazônia como último refúgio de um mundo que se torna rapidamente respirável, ganha força um vilão ao qual só faltava uma coisa para se impor: o poder. Agora ele está no poder. A visão romântica de uma Amazônia refúgio impõe-se a do tesouro escondido, muito mais realista e excitante. O que haverá de riqueza sob as árvores da Amazônia, uma vez desmatado tudo e afastados os índios, é difícil de imaginar. Madeira, petróleo, ouro, nada nos faltará, salvo, claro, o ar. Tan 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 tararara, tan 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 tararara, tararara. O plenário decide, Supremo vai reavaliar tese que anulou condenação de ex-presidente da Petrobras. Matéria no Globo. Então, a condenação de Bendini foi anulada pela segunda turma. E aí, pelo menos 32 sentenças poderão ser anuladas, envolvendo 143 réus. O próprio Fachin já aplicou ontem um entendimento a um dos casos do ex-presidente Lula. O processo trata do Instituto Lula e já estava pronto para ir a julgamento na 13ª Vara Federal em Curitiba. O relator da Lava Jato determinou a reabertura dos prazos para alegações finais e o caso retornará à fase anterior. O caso que Fachin decidiu levar ao plenário trata do ex-gerente de empreendimentos da Petrobras, Márcio de Almeida Ferreira, condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele pediu preferência para análise do tema em plenário, que dará a interpretação definitiva do Supremo, ainda sem data marcada. Para evitar anulações em massa na Lava Jato,
ministros da própria segunda turma estudam restringir a aplicação do resultado do caso do Bendini. Se o novo entendimento for estendido a todas as ações, o impacto pode ser grande. Estão em casos similares 143 réus, entre eles José Dirceu. Não importa quem vai ser beneficiado ou não. O que importa é cumprir o que é determinado pela lei, pela decisão do STF, não é? A PGR analisa apresentar um recurso para tentar minimizar um possível efeito cascata. Raquel Dodge solicitou que o grupo de trabalho da Lava Jato discuta as alternativas jurídicas. Juristas ouvidos pelo Globo analisaram a decisão. Carlos Veloso discordou do entendimento. Gilson Dipp explicou que o Supremo entendeu que delação é prova. Explicou que com a decisão, o Supremo entendeu que delação é prova e não meio para a obtenção delas, e por isso, réus delatores deveriam entregar as alegações finais antes. A decisão deve servir de precedente e vai ser sim utilizada pelas defesas nos processos que guardarem semelhança fática e jurídica. Mas isso vai ser analisado caso a caso. O professor Francisco Ortigão, da UFRJ, concordou com a decisão, que privilegia o direito de ampla defesa. O que os ministros fazem é aplicar o princípio do contraditório, que é assegurado a todos os acusados em geral. Tem que se oportunizar ao réu delatado fazer a desconstrução da imputação feita. Quem pode ser beneficiado? Lula, Aike, Sérgio Cabral e Dirceu. Isso aí vai dar muito pano para manga. Não deveria, porque o correto é isso, né? Primeiro fala os delatores e depois fala os outros acusados, para se defender das delações. Se os delatores falam por último, ninguém pode se defender. Então, é isso que garante o amplo direito de defesa. A decisão da segunda turma, o que fez? Garantiu o que diz a Constituição: amplo direito de defesa. Voto de Carmen Lúcia surpreendeu colegas. A Carmen Lúcia votou pela anulação. O voto da ministra Carmen Lúcia para anular a condenação surpreendeu os outros 3 integrantes da turma. Antes do julgamento, na contabilidade particular que cada ministro faz, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Edson Fachin vislumbravam um empate. Os 2 primeiros votaram para derrubar a sentença de Moro. Fachin já tinha dado decisão individual no sentido contrário. Celso de Mello estava ausente por problema de saúde. Na segunda turma, quando o processo é criminal, a praxe é Carmen Lúcia se alinhar a Fachin. Do outro lado, costuma ficar Lewandowski e Mendes, na ala mais garantista. Celso de Mello ora com um grupo, ora com outro. O empate, que era a expectativa dos ministros, levaria a segunda turma a adotar a solução mais favorável ao réu, como recomenda a legislação penal, ou seja, Carmen Lúcia nem precisaria marcar posição contra a Lava Jato.
e, consequentemente, contra Moro, atual ministro da Justiça. Ao mesmo tempo em que a ministra quis dar seu recado na sessão de ontem, ela ressaltou que era um entendimento específico para aquele processo, sem desdobramento para outros casos. Muito bem. E aqui a coluna do Bernardo Melo Franco, guia do terraplanista ambiental. O terraplanista ambiental não acredita no aquecimento global. Em maio, ele foi a Roma e precisou tirar o sobretudo do fundo da mala. Assim percebeu que os estudos científicos estavam todos errados. Eram parte de uma conspiração politicamente correta para enganá-lo. Para o terraplanista ambiental, as mudanças climáticas não passam de uma falácia. Foram inventadas por ideólogos do marxismo cultural, que dominam as Nações Unidas, as ONGs e a fundação do George Soros. O terraplanista ambiental não acredita nas universidades, velhos redutos de esquerdopatas, maconheiros e viúvas do Fidel. Ele também não lê jornais e duvida de tudo que sai na imprensa. Prefere se informar pelo WhatsApp e pelo curso online do professor Olavo. Ele se chama Olavo de Carvalho. Ele é um cara que lambe assoalho. Ele é o grande guru do Bolsonaro. É do Carvalho. Nem as imagens das queimadas convenceram o terraplanista ambiental de que a Amazônia está em risco. Ele viu no Facebook que as fotos são manipuladas e que os satélites do INPE foram programados pela Venezuela. Na verdade, as árvores nunca estiveram tão verdes e saudáveis. Quem insiste em dizer o contrário só pode ter sido doutrinado pelo método Paulo Freire. O terraplanista ambiental está esperando a próxima passeata para vestir a sua camisa amarela e bradar contra a indústria das demarcações. Ele leu no grupo da família que os índios não falam nossa língua, mas são bilionários e controlam 14% do nosso território. Estão atrapalhando o país, assim como os quilombolas, os fiscais do IBAMA e o pessoal do Bolsa Família. O fim do Fundo Amazônia não comoveu o terraplanista ambiental. Ele já sabe que a Noruega mata baleias, que o Macron é de esquerda, também com aquela mulher, e que a Merkel é uma comunista infiltrada na direita alemã. Os europeus são assim mesmo, se fingem de bonzinhos, mas só querem tomar o nosso nióbio. O terraplanista ambiental é esperto. Não entra na onda de militontos que nunca plantaram um pé de alface e agora querem defender a Amazônia. Quem cai nessa conversa deve acreditar em qualquer coisa. Que a Terra é redonda, que o homem pisou na Lua, que o presidente anda mentindo para a população. É gente subversiva, antipatriótica, que só sabe torcer contra o Brasil. Bernardo Melo Franco, puxa vida, 1 hora de programa, ainda nem comecei a ler Folha de São Paulo. Mas agora vamos em frente, né? Não posso deixar vocês sem a leitura da Folha também. A Argentina declara moratória, para a Folha de São Paulo é moratória, mas como vocês viram, os economistas discutem se foi moratória, se foi meia moratória, o que foi. Na verdade, é um alongamento do pagamento da dívida, né? Bolsonaro assina decreto que proíbe queimadas no país. Assinou ontem um decreto, proíbe por 60 dias o emprego do fogo no país.
O governo diz que a medida é excepcional e temporária e visa proteger o meio ambiente. Tinha que proibir as queimadas para sempre. As queimadas só destroem, as queimadas na Amazônia só destroem. Tem que ser proibida para sempre, não por um mês, por 2 meses. Contardo Caligares, estamos sendo governados pelos últimos da classe. Esse eu quero ler para vocês, porque isso aí eu disse faz tempo. Concordo com o Contardo Caligares. Estamos sendo governados pelo último da classe, que eu já falei para vocês várias vezes quem é o Bolsonaro. Aquele cara que senta no fundão da classe, atira giz do professor, passa a mão na bunda da menina, cola dos outros, não estuda, vai no banheiro, escreve palavrão. Esse é o Bolsonaro. Cadê? Contardo Caligares, grande psicanalista, grande pensador italiano. Eu gosto muito do sotaque italiano. Os Preguiçosos, Contardo Caligares, na Folha de São Paulo. Nos anos 50 e 60, os alunos que não estudavam, não prestavam atenção, não faziam os deveres de casa, eram, obviamente, uns baita preguiçosos. Eram chamados os últimos da classe, últimos das notas e sentados na última fileira da sala. Bagunçavam as aulas, mandavam os professores à merda, iam para a direção zombando e falavam de sexo, desafiando o pudor de meninas e meninos. Muitos eram repetentes. Na época não se avançava de ano por senioridade. Eles inspiravam em nós, das primeiras fileiras da classe, uma ponta de admiração porque pareciam não sentir culpa alguma. Ana Cunha, muito obrigado. Muito obrigado, Ana Cunha. Desde o fim dos anos 60, não há mais jovens preguiçosos. A preguiça, se existe, não é mais um defeito moral. Ela deve ser o efeito de dificuldades cognitivas, familiares ou sociais. Ao redor da questão da preguiça, seria possível dividir esquerda e direita. Para a esquerda, em tese, os preguiçosos são só vítimas, paralisadas por injustiças e violências. Para a direita, são desculpas para vagabundo fugir do pé na bunda, que é a única coisa da qual ele precisaria. Desse debate, não é preciso tomar uma posição firme. Já diagnostiquei uma dislexia, onde os pais e a escola só viam a prova de que o filho era vagabundo. Conheci crianças supostamente desatentas, mas que de fato não enxergavam a lousa, porque eram míopes. Também é óbvio que crescer numa casa em que todos leem e trabalham é muito melhor do que crescer numa casa em que ninguém lê e o pai dorme até tarde, porque vira à noite jogando videogames. Quem será esse, né? Já mencionei que os últimos da minha classe pareciam não sentir culpa alguma. A preguiça escolar deles era possível porque eles não internalizavam a lei, ou seja, porque tinham a dose precoce de psicopatia. Injustiças sofridas ou psicopatia, disso suprime a responsabilidade do indivíduo, que estuda ou não, faz a lição de casa ou não, respeita a lei ou não. Uma parte, antes de avançar. Entre os séculos XIX e XX, a preguiça foi elogiada como um valor oposto à ética do trabalho, que triunfava no capitalismo e triunfaria logo depois do socialismo. Os que elogiaram a preguiça desde a antiguidade grega ou latina até Paul Lafargue, o direito à preguiça, não tinham simpatia alguma pelos últimos da classe. O lazer que eles defendiam era o do jardim de Epicuro. Lazer significava tempo para focar o que importa.
tempo para ler, escrever, pensar. Volto aos meus preguiçosos. Aprendi com eles que a preguiça é seletiva. Ela não se confunde com uma depressão que deixaria qualquer um na incapacidade de sair da cama. Os últimos da classe não eram deprimidos nem inertes. Ao contrário, numa atividade incessante, eram implacáveis na invenção de estupidezes e boçalidades, assim como na composição de alianças e inimizades. Sua vida social era a razão de um empenho constante. Por exemplo, na própria sala de aula, eles mantinham um show permanente. Era só se virar, e havia um com o membro na mão, tentando chamar a atenção de uma menina, o outro mostrando a bunda, enquanto o professor escrevia na lousa. Nos corredores ou na rua, bullying e gozações eram os instrumentos de uma incessante política de alianças e rompimentos. Por isso, eles eram irremediavelmente medíocres, mas desenvoltos, soltos e, aos olhos de alguns, invejáveis. Mas por que logo hoje penso nos últimos da classe? É por causa da Amazônia. Cada dia mais se confirma a impressão de que estamos sendo governados pelos últimos da classe. Os preguiçosos seletivos que se dedicam a uma atividade incessante de provocações, declarações, contra-declarações, reuniões, alianças e rompimentos, sem nenhum interesse pelo que seria preciso estudar. No caso, o que seria preciso estudar são os relatórios, que apodrecem em cima das mesas dos preguiçosos e que são desmentidos e recusados antes de serem lidos. Para os preguiçosos, qualquer esforço político, aliança com os grileiros, as mineradoras ou zongueiros, ou retórico, a Amazônia é nossa, taratatá, parece preferível ao suplício de ler e pensar. Aliás, para evitar ler e pensar, melhor desacreditar as próprias agências do Estado, que fornecem dados técnicos básicos sobre fogo e desmatamento. Cristo disse que os últimos seriam os primeiros. Ora, 1. Isso está previsto para o reino dos céus, não para o Brasil. 2. Tudo indica que ele pensava nos humildes, não nos últimos da classe. Pois é, meus caros amigos, meus queridos amigos da TV Sonic, da TV 247, muito obrigado por assistirem o primeiro programa de hoje. Essa é uma TV de jornalismo, porque eu sou um jornalista profissional. Há muito tempo, há quase 50 anos, com carteira profissional. E estou aqui trabalhando junto com vocês para entendermos juntos o que está acontecendo. Nunca houve um governo como esse no Brasil. Eu moro no Brasil há mais de 60 anos, sou ucraniano, nasci na Ucrânia. Nunca vi um governo como esse, no mau sentido, é claro. Esse é um governo totalmente diferente de qualquer outro que existe no Brasil. Por isso, essa dificuldade em enfrentá-lo, essa dificuldade em entendê-lo. É um governo em que o presidente fala 200 mil bobagens num dia só. Então você critica uma, ele lança mais 3. E assim vai. Cria-se uma grande confusão, ninguém sabe o que é mentira ou o que é verdade. E as pessoas ficam mais confusas. As pessoas, quando estão confusas, claro, ficam sem saber o que fazer, ficam paralisadas. Então isso explica um pouco essa apatia. Essa apatia vem da confusão que as pessoas estão.
né? Porque o presidente ora fala uma coisa, ora fala outra, e são todas horrorosas. Cria confrontos, cria ódio, cria divisões, que é o contrário do que o presidente deveria fazer, que é unir o país, pacificar o país, só assim o país progride. Nenhum país progride em conflito, e o que o presidente faz no país é acirrar os conflitos. Por isso, essa apatia vem da falta de entendimento do que está acontecendo. Eu procuro entender e explicar para vocês, e também vocês têm as suas explicações com as quais eu também consigo refletir. E é assim que nós vamos elaborando nosso pensamento. Muito obrigado a todos por assistirem esse primeiro programa. Eu faço um programa de manhã ou à tarde, e quando posso também um programa à noite. Voltarei à tarde para falarmos mais um pouco sobre os desdobramentos da moratória na Argentina, que para alguns economistas é moratória, para outros não é, e qual será a influência dessa situação argentina para nós aqui no Brasil. Muito obrigado a todos, até a próxima, tchau. Tudo bem. E aí?